Então vamos dar seguimento aqui no que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós lemos o texto da carta de Paulo aos Colossenses e há uma preocupação de Paulo na vida desses irmãos, porque entraram falsos ensinamentos aqui, entraram falsas doutrinas para poder desviar o foco, tirar dos irmãos que já há um tempo haviam convertidos e seguido Jesus até então, e estes ensinamentos estavam começando a fermentar no meio dos irmãos. Os irmãos de Colossenses, de Colossos, que é Colossenses. Então Paulo escreve essa carta preocupado. E essa preocupação de Paulo era ajudar estes irmãos a não perderem o foco que é Jesus. E ele vai mostrar através dessa carta que Jesus é apresentado para eles como Paulo no seu ensinamento, na sua supremacia de redenção, de salvação, de perdão dos pecados. Então Paulo estava aqui trazendo ânimo para os irmãos em continuar naquilo que eles tinham aprendido. E eu quero, se Jesus nos ajudar aqui, com certeza vai nos ajudar, falar um pouco sobre o tema Jesus em foco. Jesus em foco, que é a preocupação de Paulo aqui nessa carta. E nós temos, através dessa leitura, vendo essa preocupação de Paulo, porque ele aqui no versículo de número 13, que nós começamos a leitura, olha o que Paulo agora escreve para os irmãos que já aceitaram Jesus e que agora tinha falsos ensinos na igreja. Ele está dizendo aqui, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Paulo está trazendo em mente aos irmãos de Colossos a situação que eles viviam antes de aceitar a Jesus. Que, semelhantemente, seria a nossa, a de muitos aqui. Alguns tiveram o privilégio de nascer numa igreja evangélica, ou no meio de um segmento evangélico, mesmo assim, às vezes ainda dá uma escapada, vai ali no mundo, experimenta alguma coisa, e vê que é ruim, e volta para Jesus de novo. Mas nós, eu e a maioria, que passamos por esse mundo, e tivemos essa semelhança dos irmãos de Colossos antes de aceitar a Jesus. Viviam em trevas. Deus foi através de Jesus e arrancou aqueles irmãos que estavam vivendo em trevas. Eu vivia em trevas. Muitos aqui, irmãos, viviam em trevas. E densas trevas. Trevas tanto, parece que nada servia para nos tirar da situação que nós estávamos. Parece que o prazer nosso era estar nas noitadas. Nada nos convencia daquilo. Parece que as bebidas, as prostituições, era o prazer que nós queríamos estar no meio. Então nós vivíamos ali sujos no pecado, em densas trevas. E Paulo está aqui lembrando os irmãos de Colossos e mostrando para eles, olha, Jesus veio e arrancou vocês dessas trevas aí. Mas existem ensinamentos que está chegando no meio de vocês, que querem fazer vocês voltarem para essas trevas que vocês viviam. E o mais interessante aqui é que Jesus mostra o lugar o Paulo mostra o lugar que eles estavam vivendo em trevas e para onde eles foram levados. Foram arrancados das trevas e levados para o reino do Filho do amor de Deus. E a preocupação de Paulo olha, vocês agora precisam permanecer nisso aí. Então, mais do que nunca, os cristãos, ou os que se consideram cristãos, os que praticam a palavra, os que procuram servir a Jesus pelo ensinamento dele de fato, precisam ter Jesus em foco todo momento. Jesus tem que estar em foco na vida de um cristão
em cada segundo, em cada respirar. Essa era a preocupação de Paulo. E por que eu tenho que ter Jesus como foco? Porque a palavra foco, irmão, significa aqui, um ponto central de origem, o centro. Quando Jesus se torna o foco para um ser humano cristão que quer segui-lo pela sua palavra, porque não há como seguir Jesus sem seguir a sua palavra. Seguir Jesus é seguir os ensinamentos. Nós até usamos algumas expressões dizendo, devemos pisar aonde Jesus pisou, devemos ir aonde Jesus ia, ou Jesus foi, certo? Mas o que está mais em foco para o nosso seguir Jesus é a sua palavra. Não há como seguir Jesus sem seguir a sua palavra. Então, Jesus, quando ele está em foco, ele é o centro. Nada se resolve sem Jesus. E isso, irmãos, nós prestássemos mais um pouquinho atenção no decorrer desse culto, ele está cristocêntrico. Por que ele está cristocêntrico? O primeiro louvor que foi cantado aqui, Jesus é incomparável. Ou não é? Rei e Senhor. Então, quem que inspirou o louvor para cantar? O próprio Jesus, ele é o centro. Através do Espírito Santo. E a sequência dos louvores, Deus cuidará de ti, Deus velará por ti. Depois o outro louvor, eternamente dependente de ti, é Jesus no centro. Vem a Rosa Dias e adora o Senhor, missionária, que eu era triste, mas Jesus me transformou. Está vendo que ele é o centro? Por isso que quando alguém sai de casa para vir para o templo, ele não pode vir para passar tempo. Ele tem que vir tendo em mente o que é que vai fazer. Não, estou indo para a igreja, estou indo para o templo, eu vou ali, mas eu não vou ali para cumprir um ritual. Eu não vou ali para cumprir uma obrigação. Se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé. Se eu não for, o pastor vai me chamar a atenção. Os irmãos vão achar que eu estou desviado. Não. Nós temos que vir para a igreja porque o foco tem que ser Jesus. Jesus Cristo. Então, Paulo estava preocupado aqui, mostrando a situação em que os colossos viviam. Os colossenses viviam e mostrando para ele que eles estavam correndo perigo de retornar para aquelas trevas. Parece que a situação se repete. Porque, se você for prestar atenção, irmãos, os ensinamentos que têm se desenvolvido de 15, de 20 anos, ou quem sabe 15, 10 anos para cá, ele foi tirando Cristo do centro. E foi colocando o ser humano. É Deus me abençoa, é Deus te abençoa, é Deus me dá, Deus guarda, Deus protege. Ele faz isso tudo, irmão. Mas quando Jesus é o centro, você não precisa de pedir a proteção. Quando Jesus assume o centro de uma vida, de um ser humano, quem vai dirigir a vida dele, os passos dele, é o próprio Jesus. E ele não vai fazer nada se não voltar para a sua palavra. Mas os ensinamentos é esse, você liga o YouTube, a internet, a televisão, os ensinamentos, a maioria é isso. Até os nossos louvores. E eu não quero aqui, irmão, ser um crítico de louvores, nem crítico de pregação. Eu quero pregar a palavra que Deus tem para nós. Jesus está chamando nós para o foco. Ele está dizendo para nós, eu continuo sendo o foco. Eu não quero criticar aqui, eu quero simplesmente trazer o ensinamento, a preocupação de Paulo aqui na Bíblia. Então, os louvores foram trazendo o homem para o centro e tirando Cristo do centro. Isso é o quê? Isso é um perigo que nós corremos de voltar para as trevas. Por isso, nós temos vivido na igreja evangélica brasileira e mundial uma certa frieza espiritual. Uma certa grau de espiritualidade. Falta-nos espiritualidade um pouco, porque
Cristo saiu do centro, saiu do foco, e nós entramos no centro e entramos no foco. E isso, pasme nós, irmãos, isso é uma realidade, não tem como negar isso. Nós até desaprendemos a orar. Como assim, pastor? Porque olha só, Jesus chama os sem linhagem judaica, hebreu e judeus, de gentios. E Jesus foi enfático quando ele disse, os gentios não sabem orar. Está escrito na Bíblia. Os gentios não sabem orar. E ele explica o porquê não sabem orar. Porque repete. Usa de vãs repetições. Dá uma olhada na sua oração aí. Na minha oração, na nossa oração. Porque a oração, irmãos, ela presta atenção aqui, comunhão. A oração é uma experiência, é um falar e um ouvir. E nós perdemos essa sensibilidade de ouvir. Sabe por quê? Porque nós entramos no centro. E aí Jesus vem nessa noite chamar a nossa atenção e dizer, não, eu preciso ser o centro da sua vida, eu ainda sou o foco. E aí, quando o ser humano começou a entrar no centro e ser o foco, perdeu a sensibilidade de ouvir Deus na oração, aí agora, preste atenção, diminuiu a vontade de orar. Por quê? Porque o gostoso da oração não é falar. O gostoso da oração é ouvir Deus falar. Porque falar, irmão, nós já sabemos até às vezes o que nós vamos falar. Mas ouvir o que Deus vai falar, a gente não sabe, fica na expectativa. O que Deus vai falar? O que Deus vai mostrar? Por isso que eu estava tomando banho. E o Espírito Santo me levou a uma inspiração ali. E ele me fez entender, olha só, irmãos, Jesus morreu, não morreu? Está escrito na Bíblia que toda alma que pecar, morrerá. Então eu já pequei, já deveria ter morrido. A maioria de nós aqui já deveria estar morto com o pastor Cleomar. Nós não deveríamos estar aqui segundo a palavra de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Olha o que o Espírito Santo, por isso temos que orar, irmãos. Sabe por que o Espírito Santo me levou à inspiração lá no banho, a água caindo e a inspiração chegando? Sabe por que tu está vivo ainda? Porque eu estou vivo ainda, porque eu estou aqui, embora tendo pecado? Porque Jesus antecipou a minha morte. Como assim, pregador? Ele morreu a minha morte. Ele morreu para eu viver. Por isso que esse escritor aqui, em outra carta, ele vai dizer que agora eu cheguei no entendimento que morrer com Cristo é ganho, viver com Cristo é lucro, morrer é um ganho. Então, Jesus antecipou a nossa morte, ele morreu a nossa morte. Por isso que a morte não deve ser algo tenebroso ou muito difícil para o cristão. Pelo contrário, é uma passagem desta para aquela, segundo as Escrituras Sagradas. Porque as palavras de Jesus para aquele que estava à sua direita, lá no Calvário, foi: hoje mesmo, não é nem amanhã, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus está esperando nós depois dessa passagem. Preste atenção, ele morreu a minha morte e agora eu preciso viver a vida dele, que é o que não está acontecendo. Aí me assustou quando o Espírito Santo falou isso. Falei, uai, eu já deveria ter morrido porque eu pequei. Jesus morreu a minha morte, então agora eu tenho que viver para ele. Agora eu tenho que viver. Sabe por que eu tenho que viver?
Porque Jesus agora não morre mais. Ninguém mata Jesus mais. Irmão, se ela aparecesse aqui mesmo de carne, com o pastor Cleomar, podia fazer algo, ninguém mata Jesus mais. Então, agora, olha só, agora, de qualquer maneira, eu preciso viver para a glória dele. Então, meus irmãos, por que eu preciso viver para a glória dele? Para ele ser o centro. Para ele voltar a ser o centro na nossa vida. Só assim, nós vamos entender que estamos longe dele. Porque parece que nós estamos, entre aspas, satisfeitos com a nossa vida espiritual. Fecha aspas. Mas a nossa vida espiritual ainda não está à altura que o Senhor quer. Por quê? Olha só, porque muitas coisas revelam em nós que Jesus não é o foco. Um exemplo muito claro é que tem 50 vagas aqui hoje. 50 vagas, irmão, escute. 50 vagas. Sabe quem é o foco dessas pessoas? Sem querer criticar, é o que revela. É o eu. O foco dessas pessoas é o eu. Preste atenção, quando o foco da pessoa é um eu, ela está morta. Porque Jesus morreu a morte dela para ela viver para Jesus. Quando ela ressuscita o seu eu, então ela morre. Espiritualmente ela está morta. Então, não faz falta, preste atenção, irmão, por que ela está morta? Não faz falta faltar um culto. Não faz falta faltar uma oração. Não faz falta ficar sem ler a Bíblia. Não faz falta ficar sem jejuar. Não sente falta da leitura da Bíblia. Não sente falta da comunhão, do culto, onde Deus tem falado conosco de uma forma especial. Deixa eu falar algo aqui, meus irmãos, sobre o que acontece durante o culto, para nós vir cultuar com mais alegria. Olha o que acontece. Aqui dentro dessa casa de oração, quem nos convence de estar aqui é o Espírito Santo. Isso já deveria alegrar nós por demais. Quem nos convence de estar aqui é Ele. Por que Ele convence? Porque Ele mesmo, irmãos, quer estreitar a intimidade dEle conosco. De que jeito, irmão? Através da palavra, através do louvor, através de um irmão, através de uma irmã, através de uma oração. É o Espírito interagindo no corpo de Cristo. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo quer interagir conosco. Depois, você está aqui para louvor e glória de Jesus Cristo. Terceiro lugar, você está aqui para adorar a Deus. Quarto lugar, você está aqui, nós estamos aqui para nos alimentarmos da sua palavra. Então, quando alguém deixa de vir no culto, ele deixa de estreitar a intimidade com o Espírito Santo, ele deixa de glorificar, exaltar o nome de Jesus durante o culto, ele deixa de adorar a Deus em coinonia com os irmãos, em comunhão, em unidade, e ele deixa de se alimentar com a palavra de Deus. Então, são motivos que nós já... Independente de quem prega, ou quem ensina, ou quem fala, quem vem aqui, irmãos, vem por causa do seu Deus. E esta é a preocupação de Paulo. Por que Jesus quer ser o nosso foco e quer ser o centro? Escute, porque Ele morreu. O único que foi ao Calvário, meus irmãos, para trazer salvação, foi Jesus. Foi o único que foi à cruz. Não tinha um ser humano capaz. Não tinha profeta. Nós lemos aqui vários profetas. Nenhum foi capaz. Abraão, Isaac, Jacó, os descendentes, nenhum. Davi, nós usamos tanto, Jó. Usamos tanto esses exemplos de homem de Deus. Mas eles não foram ao Calvário. Paulo, Pedro, João, Tiago, André, Maria, mãe de Jesus, não foi ao Calvário. Quem foi lá é o Jesus Cristo. Se tem alguém que quer ser o centro da sua vida, é aquele que foi ao Calvário. Por isso é que a gente
vê pela Bíblia Sagrada que se ele não for o centro, irmão, nada mais é. Pelos textos que nós lemos. Até as coisas visíveis e invisíveis subsistem nele. Estão dominados por ele. Ele quem? Aquele que foi ao Calvário. Escute, aquele que foi calado. Sabe, escute, irmão, quando Jesus foi calado no Calvário, sabe o que ele estava levando? A sua murmuração, a minha murmuração. O silêncio de Jesus revela as minhas palavras. Quais são? Apertou, ai, está ruim. As reclamações. O silêncio de Jesus revela as nossas palavras quando nós estamos sendo provados, ou estamos no vale, ou estamos no deserto, em algum lugar que nós não queremos estar. O silêncio de Jesus revela aquilo lá. E ele foi calado. Então, se tem alguém, se tem um ser que quer tomar o centro da vida do ser humano, é Jesus Cristo. Porque o centro da terra, ele já não é pelos seres humanos que existe. Existem muitas coisas por aí, mas Jesus não é o centro do mundo. Não é? Sabe o que é o centro do mundo? É dinheiro, é fama, é riqueza, é ouro, é prata. Meus irmãos, às vezes não é nem necessário falar isso aqui que você já sabe, eu sei. Mas se Deus está falando, é para nos despertar, para nos mostrar que realmente Ele não é o centro do mundo. O centro do mundo são a fama. Quando se apresenta Jesus como o centro do mundo, sabe o que acontece? As pessoas zombam dele. E zomba mesmo. Mas zombaram dele lá na cruz, ué. Sabe quem zombou de Jesus na cruz? O Império Romano. Você acha que um governo nacional ou um governo de continente que não vai zombar de Jesus? Foi o Império na época que zombou de Jesus. O Império não reconheceu quem era Jesus, quem é esse homem. Os soldados fizeram gracejo ali, ó, representando o Império. Quem que é esse homem? Se és tu mesmo, desce daí. Sabe por quê? Porque ele não era o centro. O centro da época, sabe qual era o centro da época? O centro da época era o Império Romano. E aí, nós estamos observando, nesses tempos que estamos vivendo, que Jesus saiu do foco, o ser humano entrou, então agora vai ter que haver um trabalhar de Deus para Jesus voltar para o foco de novo. Para voltar eu acho, irmão, que nós retrocedemos demais. Nós temos que aprender a orar de novo. Temos que aprender a orar de novo. Pastor, mas eu já sei orar. Jesus não está falando que a pessoa não sabe orar. Quando nós falamos aqui que nós precisamos aprender a orar, é porque nós não conseguimos ouvir Deus na oração. E a oração, escute isso, só vai trazer resultado na nossa vida se nós ouvirmos. Se nós só falarmos, nós não vamos passar de gentios. Se nós ouvir o Senhor falar, escute, as nossas orações serão dirigidas. Você vai orar para aquilo que é necessário, não vai jogar a palavra fora. E as orações vai ser uma comunhão com Deus. Você vai falando e Ele vai mostrando, ó, é isso, é aquilo, ora por isso, ora por aquilo outro, ora por essa família, ora por esta causa, olha por aquilo. Sabe por quê? É Deus trazendo comunhão conosco na oração. Palavra até que não nos falta para orar. Falta inspiração. Porque a palavra nós temos. Agora a inspiração, ela vem do Espírito. Então, se não houver um estreitar, irmãos, por isso que faltar culto é ruim demais. Pensa num negócio ruim, é faltar culto. Estreitar a intimidade com o Espírito Santo é quando você for orar, o Espírito te dirige na oração.
Aí você não vai querer levantar logo da oração. Aí você vai ter prazer na oração. Quando você vem ler a Bíblia, o Espírito Santo vai te revelar coisa profunda. Aí você vai querer ler mais a Bíblia. Você vai ver que jejum não é passar fome. Jejum é abrir a porta para o Espírito Santo dizer assim: Espírito Santo, reina aqui. Jejuar, irmão, é dizer para o Espírito Santo: domine essa casa é sua, foi te dada, foi transformada, era um cárcere da alma, mas foi transformada em templo do Espírito Santo de Deus. Vai haver comunhão, vai haver graça ali entre nós, na oração. Então Jesus precisa urgentemente, irmão, na nossa mente e no nosso conceito de cristão, fazer com que Jesus permaneça no centro. Focar nele em todo o tempo. Por quê? Porque ele é o único Salvador. Além de ele ter ido na morte e morrer antecipar a nossa morte, não há outro Salvador. Você não imagina, nós. Irmão, eu dou tanto graças a Deus hoje por ser um salvo. Estou falando sério. Estou falando sério, irmão. Você sabe por quê? Eu era um condenado. Irmão, eu já estava virando uma salsicha assada. É engraçado, meu irmão, mas é para refletir. Eu estava na perdição. Jesus foi lá, quando eu não tinha valor nenhum. Ele foi lá num condenado. Por isso que alguém pergunta para mim: está tudo bem com você? Eu digo: estou melhor do que mereço, irmão. Por que você está melhor do que você merece? Eu estava condenado, meu irmão. Eu estava perdido, sem salvação, sem Jesus, sem alegria, sem paz. E agora? Agora eu tenho Jesus Cristo. Agora eu tenho Salvador. Eu tenho a salvação. Eu espero Ele voltar agora. Vou dizer que estou triste? Por isso, quando eu passei a Covid-19 lá, não foi eu que passei o Covid-19, foi ela que me passou. Uai, por quê? Deus deu a honra para o Covid me ter. Eu sou templo do Espírito Santo. Quem passou pelo Covid, crê nisso, meu irmão. Crê nisso. O Covid teve que pedir, o Covid teve que implorar para Jesus: eu posso tocar nesse corpo? Eu posso entrar nesse corpo? Eu posso atingir esse corpo? Eu posso atingir esse pulmão 50%? Pode, mas você não mata ele não, só 50%. Só 50%, irmão, é o céu. Só 50%, não passa. Não é 51% não, 50%. Por quê? É tempo do Espírito Santo. Então, meus queridos, eu tenho um Salvador. Nós temos que andar mais alegre pela salvação. Se faltar roupa, escute isso aqui, irmão. Se faltar roupa, faltar carro, faltar casa, faltar muitas coisas, mas não faltar salvação, já é tudo. Não, pastor, enfrento tanta dificuldade. Irmão, as dificuldades que nós enfrentamos na vida é tudo um trabalhar de Deus. Para quê? Para nós não perder a salvação, crente. Porque para perder a salvação é um estado de dedos. Mas para ser salvo, escute isso, custa caro, custou o sangue de Jesus lá derramado no Calvário. Então, você é um salvo, dá para andar mais alegre? Dá para sorrir mais? Não, pastor, tem dia que irmão, acontece isso comigo também. Mas aí eu já lembro da salvação, tem vezes que minha filha me liga: onde o senhor está, pai? Estou a caminho do céu. Eita glória! Aí ela vai e fala assim: aqui na terra, onde é que o senhor está? Eu dei uma paradinha aqui, em tal lugar. Mas se Jesus chamar, eu já estou chegando lá. Sou salvo, crente, você é salvo. Você tem que se alegrar mais. Uracandá, veaçorobandacai. Tem hora que a gente parece que nunca ouviu falar de salvação, nem de Jesus, porque as lutas vêm, dificuldade vem, a salvação some. Não sou salvo, irmão. Salvo independente das coisas.
Eu vou seguir com Jesus até chegar lá. Então, por que que Paulo estava preocupado aqui? Porque Paulo queria que os irmãos não deixassem Jesus sair do centro, do foco. Porque além de o único de ir no Calvário, o único Salvador é Jesus. Se você for prestar atenção, todo o assunto de Paulo fechava em Jesus. É isso, é casamento, trabalhar isso, trabalhar filho e tal. Jesus. Sempre fechava em Jesus Cristo. E a pregação nossa até chegar no céu, irmão, Deus pode te levantar como um profeta. Alguém que tem um dom de profetizar. Deus pode usar você com todos os dons aqui na terra, te encher do Espírito Santo, transbordar e fazer obras, salvação de alma, ganhar esse mundo inteiro. Mas o assunto nosso é Jesus. O assunto nosso que vai continuar no céu se chama Jesus Cristo. Lá no céu não tem vez para exaltação, porque lá já está o Rei exaltado nos céus. Jesus Cristo é o nome dele. É o único Salvador. Temos que alegrar mais na salvação. Olha, por causa dos ensinamentos que entraram aqui, com certeza entrou as dúvidas. Nossa, será que a salvação... E se você for observar, esse ensinamento que coloca nós no centro, o ser humano no centro e tira Jesus do foco, realmente não fala de salvação, não. Fala do cuidado aqui na terra. Não, cuidar de Deus, a bênção de Deus e tal. Irmão, isso nunca foi ensinamento de Jesus se preocupar com coisa material. Na verdade, Jesus chamou a atenção do discípulo e disse para você, não preocupem. Por quê? Olha o exemplo que Jesus usa. Os passarinhos. Está vendo esses passarinhos aqui, Tô? Eles não trabalham, mas vocês têm que trabalhar. Eles comem e bebem, não morrem de fome. Irmãos, de vez em quando estou andando assim na estrada e vejo as carretas derramando os grãos na lateral. Aí eu vou dizendo, o Pai Celestial está tratando. Não dá outra, irmão. Eu fui aqui no arroz aqui da CDA fazer um serviço e entrei, um tanto de passarinho, aquele monte de comida no chão. Eu falei, é Deus. Cuida mesmo. E ele está dizendo, se ele for o foco, escute, irmãos, você não vai correr atrás das coisas, não. Vai chegar tudo no tempo dele, porque o que alegra você, o que alegra um servo, o que alegra um cristão, é a presença de Jesus Cristo. Mas olha uma coisa, mas nós temos aprendido a alegrar nas coisas. Comprei uma casa, maravilha, 30 anos para pagar, glória a Deus, e amém, segue viagem. Aí quando alguém vem aqui e fala, Jesus te ama, morreu por ti, a gente custa dar um glória a Deus. Você não preocupa com o meu jeito de adorar aqui não, irmão, porque eu sou meio assim mesmo. Desde quando eu aceitei Jesus, eu falei, eu não quero esse mundo mais, eu quero é Jesus. Entendeu? Às vezes alguém até me interpreta meio atrapalhado. Na outra igreja que eu fiquei 12 anos lá, eu não importava com isso não. Eu chegava lá e eu adorava. Estou alegre com Jesus, aí. Estou feliz com Jesus, irmãos. Estou feliz mesmo. E as lutas? As lutas é o ensinamento de Deus para nós. Eu estou feliz com Jesus e vou continuar. Porque daqui um pouco nós vamos partir daqui, vamos para o nosso lar eterno. Irmão, tem um céu te esperando, tem um céu me esperando, por que eu não vou crer nisso? Tem um céu. Além de Jesus ser o único que foi na cruz, o único Salvador, é o único que te perdoa. Não, irmão, chega no pastor e fala, pastor, eu pequei contra Deus, tem como o senhor me perdoar? Filho, não tem jeito. Por quê? Porque esse perdão é Deus que perdoa. É Jesus que perdoa. Agora, se você errou com o irmão, aí sim. Mas quem perdoa os nossos pecados é Jesus. É Ele que perdoa os nossos pecados. E deixa eu te falar uma coisa. Para a sua decepção e para a minha decepção, nós vamos precisar do perdão de Jesus. Quem sabe daqui um pouco, ou daqui mais um dia, ou daqui mais uma semana, nós vamos precisar.
Vamos lutar para não pecar, mas pecar, chega até Jesus, porque Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Então, quando Jesus sai do foco, as pessoas não se arrependem mais. Vou abrir uma aspa aqui para falar um pouquinho do altar. Falei do culto, agora vou falar do altar. O altar aqui, irmãos, quando a gente vai para a Bíblia, estuda a Bíblia, por que Deus mandou o altar? As primeiras vezes, tem um porquê, um motivo. Deus não mandou levantar um altar para brincar, mandou por um propósito. Presta atenção, era lugar levantado para sacrificar animais. Primeiro altar que foi levantado. E sabe o que o sacrifício revelava? O pecado do ser humano. Então, o altar aqui, não o púlpito, isso aqui se chama púlpito. Isso aqui é altar. O altar é lugar de sacrifício e de confissão de pecado. Por isso, irmãos, preste atenção. É tão real o que Deus está falando aqui, que o culto que Deus quer é sacrifício vivo. Então o altar não fala por si só, mas quando alguém sobe aqui, o altar fala. Porque é vivo. Lugar de sacrifício vivo. Aqui não precisa mais colocar um animal, um bode, uma ovelha, uma vaca e etc. Não, porque agora, escute, meus irmãos, agora é o corpo do ser humano apresentado vivo diante de Deus no altar. Nós subimos aqui por uma responsabilidade sacerdotal. O sacerdote é que apresentava o sacrifício. Nós aqui no altar estamos como que diante de Deus. Preste atenção. Orando a Deus, para que Deus receba nós como sacrifício vivo. A responsabilidade de nós aqui do altar é maior por causa disso. Eu tenho que interceder pela vida de todos os irmãos, como obreiro do altar, para que você e eu sejamos aceitos diante de Deus como sacrifício vivo. Então, aqui é lugar de confessar pecado. Você não vai vir aqui falar para o altar, eu pequei. Não. A palavra vai revelar seu pecado. E aí você vai procurar o sacerdote e vai confessar com ele. E é isso que Deus tem feito aqui, ou não é? E que deve ser. E sabe por que tem que confessar com o sacerdote? Porque o sacerdote é que levava o sacrifício, representando o pecado da pessoa. Então, quem é que sabia do pecado primeiro? O sacerdote. Tudo, irmão, de Deus é ajustado e perfeito, perfeitamente maravilhoso. Agora, já eu fecho aspas. Agora, é preocupante quando os templos, as igrejas templo, começam a tirar os altares. Por quê? Está tirando o lugar do sacrifício e da confissão de pecado. Aí o sacerdote não tem as responsabilidades que deveria ter, e a palavra não tem a preeminência como deveria ter. Aí não é a palavra mais que fala, a palavra falada não é mais a palavra que Deus quer que fala, mas a palavra que o povo quer ouvir. Por isso, fecha aspas, que Jesus é o único que perdoa pecado. Ele tem em si o poder de perdoar o pecado, conforme está em João, 1 de João 1:9. Ele é justo e fiel para perdoar os pecados. Pecou? Chega até Jesus, irmão, com o coração aberto, quebrantado. Senhor, eu errei mesmo, eu pequei mesmo, me perdoa. Você vai sair dali renovado, perdoado, renovado, levantado e capacitado. Porque se tem uma coisa que Jesus sabe fazer, irmão, é perdoar o pecado, é renovar o ser humano, é trabalhar naquele que pensa que não é. Jesus trabalha nele. Se ele achar arrependimento em nós, pode ter certeza que ele vai nos levantar e usar ainda mais para a sua glória. Pode ter certeza disso. Então, além de Jesus perdoar o pecado, Ele é o único que abençoa. É o único, irmão. Se eu te falar assim, ó, presbítero Marcel, eu te abençoo,
Se não for no nome de Jesus, não tem bênção. Para minha esposa, para Sara, Sara, eu te abençoo. A Sara tem um negócio, irmão, eu tenho que orar para ela todo dia. Eu falo, Jesus, que coisa. Tem vezes que eu estou longe, estou em outro lugar e tive que dormir, que eu viajei. Aquele dia, Marcondes, que nós fomos lá, dar um glória mais distante. Aí, pai, não acha ruim não, minha filha, eu vou falar mesmo. O senhor está de longe, mas o senhor ora para mim de longe. Falei, ora, minha filha. E aí, irmão, eu entendo que é o nome de Jesus que é glorificado quando eu oro. Porque nós abençoamos, eu te abençoo no nome de Jesus. Jesus é Senhor, Ele vai cuidar, vai abençoar, dá uma boa noite de sono em nome de Jesus. Jesus dá guarda nisso, guarda. Então, quem abençoa é Jesus. Preste atenção. Todas as bênçãos que nós já recebemos, que estamos recebendo e que ainda vamos receber, vem de Jesus. Pode ter certeza disso. Deus pode usar até o presidente da república, pode usar alguém de um banco, ou pode usar até alguém menos importante aí para nos abençoar, mas vem de Jesus. Sabe por que vem de Jesus? Efésios 1:13. Todas as bênçãos Ele já nos abençoou. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, toda bênção que você recebe, ela é gerada no espiritual primeiro. Por isso, irmão, que às vezes poucas pessoas recebem bênçãos. Porque tem que gerar a bênção no mundo espiritual. Se Jesus está no foco, a bênção vai ser gerada. Se Jesus é o centro, pode ficar tranquilo que aquilo que deseja o seu coração, segundo a vontade de Deus, vai chegar. Vai chegar, irmãos. Vai chegar porque já foi dada. Só que nós ainda precisamos gerar, como uma criança. Precisamos gerar ela no mundo espiritual. E olha, irmão, que o processo é bem inteligível diante de Deus. Tem a criança, os meses de gestação é 9 meses. É Deus falando, você tem tempo para gerar ela aí. Se não gerar, não vai nascer. E tem um porém, se nascer prematuro, problema. Então a bênção não pode chegar antes do tempo. Tem que chegar no tempo de Deus. Se ela chegar no tempo de Deus, Jesus vai ser glorificado nessa bênção. Então, observe uma coisa. Quando Jesus é o centro, tudo se resolve. Tudo, irmão, mas tudo mesmo. Ainda que do jeito dele, mas se resolve. Ainda que é contrariar nós, mas resolve. Resolve. Jesus resolve tudo. Do jeito dele, resolve tudo. Agora, se Jesus não for o centro, se ele não for o centro, a confusão é grande. A confusão, irmão, toma de conta. Aí, sabe o que acontece? Ao invés de nós assumirmos a posição de bênçãos, nós vamos assumir a posição de maldição. E o que vai acontecer? Tudo que nós lemos aqui está revelando que Jesus Cristo, Ele governa tudo. Ele governa, irmãos, as coisas visíveis, está aqui no versículo 14, versículo 15. Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Todas as coisas foram criadas por Jesus. Está vendo a minha voz saindo aqui? Foi Deus que fez através de Jesus. E quando eu fiquei sem ela lá com o Covid-19, eu falei, agora enrolou mesmo. Quando não saía, irmão, eu queria falar, não saía a voz. Mas na mente, que nem o pastor Marcelo, Deus usou o senhor, foi benção para valer. Maravilha. Não é quando falta a voz, vai na mente mesmo. Vai pensando, vai falando coisas profundas. E aí, por causa dessa preocupação de Paulo com os colossenses aqui, ele vai mostrar aqui no versículo 20, havendo feito por ele a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo todas as coisas. Preste atenção, irmão. Então, para Jesus não há nada perdido.
Não há nada que você pensa que não tem como se resolver ou fazer acontecer diante dele. O que é que nós precisamos fazer então para poder viver essa direção, propósito de Deus para nossas vidas aqui na terra? É fazer com que Jesus seja o centro da nossa vida. E infelizmente, o trabalho nos atrapalha. O trabalho, irmão, é bênção de Deus. É bênção de Deus para mim, pastor. Glória a Deus. Você já deu glória a Deus pelo seu trabalho? Dá mesmo. Pela sua profissão, dá glória a Deus. Mas escute, irmão, o trabalho nos atrapalha não é por causa do trabalho. É por causa de nós. É a forma do nosso entendimento. Porque a gente acha, se não fizer um serviço hoje, amanhã não tem. Você não tem coragem de chegar no seu patrão e falar, rapaz, hoje não dá para fazer hora extra. Eu falava, se vocês me mandar embora, Jesus, vou cantando. Vou cantando. Escute, irmão, toda empresa que eu trabalhei, se eu pudesse, em alguns eu cheguei nos donos. E eu falar, eu sou bênção de Deus aqui nessa empresa. Eu oro por essa empresa. Eu oro por essa empresa, como é que eu não sou? Eu abençoo, eu oro na empresa, tem um porém, eu oro e faço culto aqui, Jesus. Todas as empresas. A empresa que não deixou fazer o culto, fechou. É sério. Pro Goiás, quem lembra do arroz Pro Goiás aqui pertinho? Fechou ou não fechou? Não deixou fazer culto lá. Mas eu queria. O homem bravo, menino. Pensa no homem bravo. Trabalhei lá há pouco tempo. Pensei, tem que falar Jesus para esse povo aqui, meu Deus. Esse povo está bravo comigo. Eu não tenho outra conversa a não ser Jesus. Eu trabalho, irmão. Quando eu tenho que trabalhar, eu estou trabalhando. Mas quando eu estou parado conversando, é Jesus. Então, todas as empresas que você possa ter trabalhado ou está trabalhando, é bênção de Deus lá. Mas por causa de nós, às vezes a gente deixa o trabalho atrapalhar o nosso viver com Deus conforme Ele quer. É bom trabalhar, precisamos trabalhar, dignifica nós, os homens, os seres humanos, mas o foco não é o trabalho. O foco, irmão, é Jesus. O centro é Jesus. Olha, estamos vivendo a eminência da volta de Jesus Cristo. E infelizmente, ele não tem sido foco para muitos. Mas nós estamos aqui nesta noite, tantos que me ouvem pela internet, Jesus está dizendo para nós, eu preciso voltar a ser o centro da sua vida. Eu quero. Na verdade, ele não precisava nem de falar isso para nós. Pelo contrário, era para ele nos usar e para a gente poder levar mais para frente essa vida com Cristo no centro, mas por causa de muitas coisas que aconteceu no decorrer desses anos, nós entramos no centro e colocamos o foco em nós, então Jesus foi sendo deixado de lado. Por isso, os nossos cultos podem melhorar mais, irmãos. Pastor, por que eu tenho, pregador, por que eu tenho que tanto dar esse glória a Deus, levantar os braços? Escute, irmãos, eu queria pregar hoje, com o pastor Clamar, sobre as horas que Jesus ficou na cruz, mas ele não deixou ainda, uma hora nós pregamos. As horas que Jesus ficou na cruz. Resumidamente, 3 horas. Braços abertos. Sangrando. Coroa de espinho na cabeça. Eu fico preocupado quando alguém tem que falar aqui para levantar o braço lá. Mas eu fico mesmo, irmão. Eu fico. Porque às vezes a pessoa que está aí pensa que quem está aqui está dando uma ordem. Sabe por que você pensa que está dando uma ordem? Porque o seu foco ainda não é Jesus. O dia que seu foco voltar a ser Jesus, você não vai esperar ninguém mandar levantar a mão, não. Eu vou levantar minha mão porque Ele morreu por mim de braços abertos. O rapandaca sorou mandacai. A gente olha daqui de vez em quando e às vezes vê algumas pessoas de braços cruzados, disperso, dentro do culto. Porque Jesus ainda não é. E Ele está dizendo para nós, eu quero ser. Eu quero ser o foco na sua vida. Eu quero ser o foco na sua vida. Então, quando a gente lembra destas horas que Jesus ficou na cruz, e não nos
causa reação nenhuma, Jesus nunca foi nosso foco. Quando você lembra das horas que Jesus... Na verdade, irmão, tem muito tempo que eu não ouço nem falar disso nas pregações. Não sei se Jesus não quer falar ou porque nós está insensível demais. Não é? E nem aqui, nem em outro lugar. As horas que Jesus ficou na cruz, 3. Meu Deus do céu. E às vezes a gente reclama de ficar 2, 3 horas aqui no culto. É porque ainda nós estamos no foco. Nós vamos dar o lugar para Jesus nessa noite. Não é? Nós vamos ficar de pé. E nós vamos dar o lugar para Jesus. O centro da nossa vida tem que ser Jesus. Não é bem uma pregação, meu irmão, mas é um ensino de Deus para nós nessa noite. Aleluia. E eu quero aqui aproveitar esses minutos que me restam. Pastor Marcelo chamar a equipe de louvor para nós cantar aquele louvor que cantou no início. Se for possível, irmão Felipe. Nós vamos adorar o Senhor aqui, irmãos, para ver se nós conseguimos. Porque uma coisa eu vou te falar. Eu estou tendo uma visão pelo Espírito Santo. E eu vou falar a visão. Estou tendo uma visão pelo Espírito Santo, irmãos. Vou ficar de lado para vocês verem. Como se eu estou no centro, querendo sair, mas a minha imagem fica lá. Entendeu? Ó, eu estou no centro da minha vida, o eu. Eu quero sair, mas a minha imagem fica lá, não sai. Então, é uma visão espiritual que o Senhor está nos dando pelo Espírito Santo. Porque o homem carnal não tem visão. E eu não quero aqui me exaltar que sou espiritual, mas pelo contrário, estou na posição de ministro da palavra de Deus, e Deus tem liberdade de usar da forma que Ele quiser. Então nós vamos dar o lugar para o Senhor agora, não deixar nossa imagem lá não, o centro da nossa vida tem que ser Ele, de qualquer maneira. Escute, meus irmãos. Se nós não dermos o lugar central de Jesus para a nossa vida em tudo, é como se nós estivéssemos lutando conosco mesmo. Você sabe por quê? Preste atenção. Se nós der o lugar para Ele no centro, Ele vai dirigir as nossas vidas. Vai porque Ele quer dirigir as nossas vidas. Se nós não dermos o centro completo para Ele, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos lutar conosco mesmo. É como que eu orasse ao contrário. É isso também que o Espírito Santo tinha me revelado lá em casa. Oração contrária. Sabe o que é oração contrária? Não é aquela assim, não é o que Deus quer falar conosco nessa noite. Não é aquela oração que você ora para uma obra não dar certo, para Deus não levantar alguém. Não é essa oração. A oração contrária que Jesus quer falar conosco aqui nessa noite é aquela oração que, ao invés de nós adorarmos a Deus, reconhecer que Jesus, Ele foi no Calvário como o único que foi no Calvário, Ele é o único Salvador, Ele é o único que perdoa, Ele é o único que abençoa. Se Ele não for o centro, a oração nossa contrária vai ser assim: Jesus não foi no Calvário. Você sabe por quê? Porque nós vamos ficar orando sem resposta. E aí a oração está ao contrário. Quando nós estamos sem alcançar o êxito da nossa oração, no propósito, a oração está ao contrário. Se nós reconhecermos que Jesus é o centro, a oração nossa, ela vai ser uma oração de reconhecimento de quem Ele é. Mas observe uma coisa: as nossas reclamações, as dificuldades, as coisas que nós temos enfrentado no dia a dia, tem feito com que na hora da oração ela seja ao contrário. A gente chega para reconhecer que Jesus está no Calvário, escute, irmão, mas daqui um pouco lembra da dificuldade. E Jesus está querendo arrancar isso de nós nessa noite.
Chega de oração contrária. Quando você achar que você não é capaz, escute isso para nós adorarmos. Quando você achar que você não consegue, que você não é capaz, que você não vai vencer e que não vai passar, você está orando ao contrário. Você está dizendo, não, esse Jesus aí não foi no Calvário, não. Não, esse Jesus aí não salva, não. Esse Jesus aí não perdoa, não. Esse Jesus aí não abençoa, não. Você está dizendo isso. Quando você diz não, você não... Escute, meu irmão. Se Jesus falou que vai te abençoar, que vai te usar, que vai agir na sua vida, agora você precisa colocar Ele no centro. E aí você não vai orar ao contrário. Então retire da sua boca toda a palavra, não consigo, não posso, não consigo orar, não sei orar, não vou no culto, não consigo ir no culto, não vai dar tempo. Vai dar tempo sim. Quando você fala assim, irmão, quando o dia acontece para a gente não vir no culto, eu já fico preocupado logo. E falo, não, se aparecer um serviço, eu não vou, eu vou para o culto. Você sabe o que a gente está dizendo nessa hora? Jesus foi no Calvário por mim. Quando você está dizendo isso, não, nada vai me atrapalhar ir para o culto, você está dizendo assim, Ele é o meu Salvador. Você está dizendo assim, ó, Ele é o único que perdoa os meus pecados. Você está dizendo assim, Ele tem bênção para a minha vida. Por isso vamos adorar o Senhor. Glória a Jesus. Se Ele é o seu foco, você vai cantar diferente. Aleluia. Ele é o Rei da sua vida, é o Rei da minha vida. Destra do Pai, cheio de compaixão. Ele está no meio de nós. Ao mundo se deu, por todos se entregou. É Ele, é Jesus. O Filho de Deus, puro em perfeição, que nunca pecou e tanto sofreu por amor. Todo é de quem? Aleluia, é dele. O domínio é dele. Ora, manda caçoromanacaia. São Deus, meu Deus. Aleluia, Senhor, digno de honra e glória, digno de todo louvor. Rei, Senhor, Ele é Rei, Senhor mesmo. Jesus, incomparável teu nome, maravilhoso e pra sempre. Rei, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ouvimos a Tua palavra dizer conosco nessa noite que o Senhor Jesus quer voltar para o centro. Quer voltar para o centro da minha vida, da minha família, da nossa casa, da vida desse irmão, desta irmã. E nós abrimos o coração para o Senhor Jesus arrancar de nós o eu, o ego, porque nós entregamos completamente a nossa vida, a direção da nossa vida, as palavras que possam sair da nossa boca, saia para glorificar o Teu nome. Os nossos pensamentos sejam pensamentos que te exalta, que te engrandece, que faça o Seu nome ser glorificado, que as nossas ações, as nossas atitudes, sejam elas dirigidas por Ti, Espírito Santo. Arranca agora, no nome do Senhor Jesus, arranca-nos do centro. Senhor, no centro não é o meu lugar, não é o lugar deste irmão, não é o lugar desta irmã, não é lugar de obreiro, não é lugar de obreiro,
obreira, não é lugar de pastor. O centro é teu, Jesus. Arranca-nos do centro o nosso nome. Jesus não tem que aparecer em primeiro lugar, é o teu que tem que aparecer, é a tua presença que tem que aparecer na minha, na nossa vida, nesse altar. Quem tem que aparecer é o Senhor na nossa vida. Toda palavra que seja pregada aqui é para exaltar o teu santo nome. Arranca de nós o eu agora. Vem Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de arrancar agora. Eu não quero ficar no centro. Vai dizendo isso. O Espírito Santo está me inspirando a voz dizer: diga a Ele: Senhor, eu não quero ficar no centro. Tira a minha vida do centro, mas entra no centro da minha vida. Entra no meu deitar, no meu levantar. Cada passo que eu der nesta terra seja um passo que glorifica o nome dEle. Cada lugar que Ele te levar. Saiba que cada lugar que Jesus te levar é para que o nome dele seja exaltado. Seja onde você entrar, entra lá dizendo: eu estou aqui para a glória de Jesus Cristo. Ainda que quem te chamou para ir lá é um conhecido, é um parente ou não é desconhecido, não. Você vai aonde Jesus Cristo quer ser glorificado na sua vida. E toda agora a oração que nós fazíamos contrário, não, Jesus, na hora da dificuldade nós vamos exaltar o seu nome. Na hora da luta nós vamos dizer que o Senhor foi no Calvário por nós. Nós vamos dizer que o Senhor é o único Salvador, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo no deserto, mesmo na caverna, mesmo no monte, mesmo no vale. Ele é o centro, Ele está no centro da sua vida, da minha vida. Você não vai preocupar com vida material. Ele vai dirigir a sua vida, a minha vida. O material vai chegar e você vai dar glória dizendo: eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Se encha do Espírito de Deus, se encha da sua glória, se encha e deixa Ele ser o centro da sua vida. Orabando candabra sai. Meu Deus, é mistério. É mistério. Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia. A visão continua, irmão. E a imagem está saindo. A imagem tem que sair. Você tem que sair do centro e a imagem não pode ficar. A imagem não pode ficar. O que tem que ficar lá é Jesus Cristo no centro da sua vida. A sua escola, a sua faculdade, tudo, irmão, é centro. É Jesus Cristo. Tudo é o centro, é Ele. Ah, como eu me alegro nele nessa noite. Como eu vejo o Espírito do Senhor arrancando de nós as murmurações. Oh, meu Deus. Aleluia. Eu quero encerrar aqui, lembrando o dia que eu e nós aceitamos a Ele. Aliás, Ele nos aceitou primeiro, está escrito na palavra. E foi o melhor dia da nossa vida. Quem sabe nessa noite é esse dia para alguém aqui. O dia que Ele entrou completamente na nossa vida. Foi assim para o diácono Edson. Foi assim para o irmão Marcondes. Foi assim para o Benedito. Ei, Benedito de Jesus. O senhor conhece um pouco da minha história, eu conheço um pouco da sua. Foi assim na vida do Maurício. Foi assim na vida do Laércio. Nós já congregamos um pouquinho na outra igreja, né, Maristela? Quem sabe nessa noite é um dia para alguém tomar essa decisão. Tomar a decisão de dizer: não, quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero seguir Jesus, deixar Ele ser o centro da minha vida. Tem alguém nessa noite que o Espírito Santo está falando, que queira aceitar Jesus? Levanta a sua mão e dê um sinal.
E nós vamos orar pela sua vida. Como alguém orou por mim um dia. Quando eu levantei a mão. Um dia alguém pegou na minha mão para levar na frente, eu digo, não, hoje não é o dia. Condenado dizendo que não é o dia, pensa. Mas o dia que chegou o momento, eu já fui correndo para frente. Amém? Não tem ninguém hoje para aceitar Jesus, para receber Jesus? Aplaude o Senhor, eu encerro aqui, dando graças a Deus. Obrigado, pastor Promar, obrigado, igreja.